A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação aborda a situação das mulheres do campo, das águas e da floresta. Na aula de hoje, recebemos Maria Emília Pacheco. Ela é pesquisadora da Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional, a FASE, e também integra o grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional da Agroecologia. Meu nome é Maria Emília Lisboa Pacheco, sou assessora da ONG FASE, Solidariedade e Educação, integro o núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia, mas também participo do grupo de trabalho de mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia. E ainda integro também a coordenação do Fórum Brasileiro pela Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Agradeço aqui o convite da Célia, que endereçou esta responsável incumbência de uma exposição sobre as mulheres rurais e o enfrentamento da fome. É uma honra vir conversar com vocês. E começo relembrando que, na semana passada, no dia 25 de julho, nós celebramos o Dia da Agricultura Familiar. Quero prestar minha homenagem às mulheres agricultoras, as mulheres dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, das comunidades quilombolas. E também quero lembrar que o dia 25 de julho foi um dia dedicado à mulher negra, caribenha e latino-americana. E, no caso brasileiro, desde 2014, no governo da presidenta Dilma, esse dia também rememorou, prestou uma homenagem póstuma à nossa grande guerreira quilombola, Teresa de Benguela, que esteve à frente e liderou um quilombo no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, no século XVIII. Pois bem, falar do enfrentamento à fome significa iniciar falando dos números atuais da fome no Brasil, que são uma indignidade, desse flagelo que se repete na nossa história. De acordo com o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar, elaborado pela Rede Brasileira de Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional, atualmente no Brasil são 33 milhões de pessoas passando fome. E também, mais da metade da população vive algum grau de insegurança alimentar, moderado, leve, enfim, é um quadro dramático, um quadro que nos traz a indignidade, que nos mostra uma desumanidade. E só 4 entre 10 famílias no Brasil conseguem hoje o acesso pleno à alimentação. E é importante dizer que suas causas não estão ligadas à pandemia. A pandemia acentuou, aguçou este quadro, mas nós já vínhamos com o aumento da fome no Brasil, sobretudo depois de 2016, quando ocorreu um golpe. E é preciso considerar também que as desigualdades estruturais no país mostram que há uma predominância da fome quando os lares são chefiados por mulheres ou são chefiados por pessoas pretas. Para terem uma ideia, os domicílios com algum grau de insegurança alimentar, 6 em cada 10 são lideradas pelas mulheres. Por isso que a gente diz que a segurança alimentar nas casas que são os responsáveis, os homens, a segurança alimentar alcança 47%. Mas lá, onde são chefiados por mulheres, só 37% dos domicílios apresentam um grau, um indicador, né, da segurança alimentar. E se nós formos considerar a agricultura familiar,
entre os domicílios rurais, é aí onde estão agricultores e agricultoras familiares que sofrem o impacto das várias crises que nós vivemos. E imaginem a prevalência da insegurança alimentar grave, ou seja, da fome, ela ocorreu entre 21,8% dos moradores e moradoras dos domicílios da agricultura familiar. E há também uma diferença por região no Brasil. Atualmente, os índices maiores estão na região norte e na região nordeste, sendo maiores na região norte, onde alcançam 26%, e no nordeste, 21%. A insegurança alimentar também nessa pesquisa feita pela rede, mostra que ela está associada à insegurança hídrica, porque aí onde há insegurança hídrica, também ela contribui para aumentar a desnutrição. Esse fenômeno da fome, desse flagelo, ele precisa ser analisado na dupla dimensão, porque a nossa perspectiva é de garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável e da efetivação do princípio da soberania alimentar. Mas o que nós vemos no Brasil é que, então, quando falamos do enfrentamento da fome, queremos dizer que é preciso garantir que as pessoas estejam fora deste risco e da realidade de enfrentamento da fome, mas, ao mesmo tempo, lhe seja assegurada a alimentação adequada e saudável. E aí é preciso que a gente veja a relação entre a fome e a chamada mudança do perfil nutricional no Brasil. Isso significa que aqui tem ocorrido também o aumento da obesidade e do sobrepeso. E é importante dizer que, muitas vezes, a obesidade está também associada à desnutrição. E a variação no Brasil também ocorre com maior incidência entre as mulheres. Essa realidade da fome, ou também dessa mudança do perfil nutricional, nos mostra que estamos diante também de uma situação grave de saúde pública, porque o fenômeno da obesidade, do sobrepeso, ele se dá associado ao aumento também dos casos de diabetes, de aumento de pressão arterial, alguns casos também de câncer. Assim, vemos a complexidade desta questão da fome e também da má alimentação, da má nutrição, que está associado ao que eu acabo de explicar, com o aumento do peso e obesidade. Por isso é que enfrentar a fome significa dizer com toda a veemência que nós estamos diante de uma questão que requer a obrigação do Estado e o cumprimento de um princípio constitucional, porque o direito à alimentação adequada e saudável está inscrito desde 2010 no capítulo 6º sobre direitos sociais de nossa Constituição. Mas o que vem ocorrendo no país para termos voltado à fome, de onde, alguns anos atrás, tínhamos saído? É verdade que, quando o Brasil saiu do mapa da fome, havia uma política de valorização do salário mínimo, havia uma política de emprego e um conjunto de políticas públicas, desde transferência de renda, com o programa Bolsa Família, mas também programas que vinham se aperfeiçoando, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que hoje tem tido um orçamento reduzido e apresenta alguns riscos, sobre os quais vou falar daqui a pouco. Mas, então, era um conjunto de políticas que nos levou a essa situação de retirada do país do mapa da fome, embora algumas políticas estruturantes, como o segmento da reforma agrária com assentamentos rurais, ou aumento da demarcação de terras indígenas, foi deixando de ocorrer desde o governo também anterior. Mas o que foi agravando, principalmente depois de ter ocorrido o golpe e com o governo Bolsonaro, é que nós temos progressivamente, de um lado, a negação do direito da participação e controle social. Isso tem uma relação com a perspectiva democrática, e nós estamos
num quadro em que as medidas autoritárias mostram a fragilização das nossas instituições e da nossa democracia, e este governo atual, quando se iniciou, já fez logo uma reforma administrativa extinguindo o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, um espaço de concertação entre sociedade e governo com uma participação significativa dos movimentos sociais, de redes e fóruns, e aí tivemos presentes vários movimentos do campo, da floresta, a representação também de movimento de mulheres, e não só este conselho foi extinto, como também com os decretos relativos à negação da participação social, a Comissão Nacional de Agroecologia também deixou de existir, e junto disso, as políticas que vínhamos construindo, tendo à frente a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, já traduzida em 2 planos correspondentes à política, e também a Política de Agroecologia e Produção Orgânica, com o seu plano inicial, foram sendo desconstruídos. Nós temos, então, a interrupção de uma história com um significado bastante grande, porque representavam exatamente uma nova geração de políticas no Brasil, como mostra um estudo de uma socióloga chamada Kátia Grisa, porque se nas décadas passadas, nós tivemos um PRONAF, por exemplo, né, mas que não correspondeu às necessidades dos vários segmentos do campesinato, é a partir dos anos 2000 que nós tivemos políticas como o Programa Aquisição de Alimentos, um aperfeiçoamento da política nacional, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, editais de assistência técnica, inclusive alguns específicos dirigidos às mulheres, né, a ATER Mulheres, o ATER Agroecologia, e tivemos também uma proposta no âmbito da política de agroecologia muito importante, chamado Programa Ecoforte, que favoreceu o crescimento e a consolidação de redes territorializadas, né, de agroecologia. Enfim, nós estávamos numa construção desse caminho que relaciona segurança alimentar e nutricional, sob os auspícios do princípio da soberania alimentar, junto com a política de agroecologia. E quando cessam as possibilidades, esse exercício da cidadania baseada na Constituição, de participação e controle social, isso atingiu diretamente as mulheres. Nós vamos lembrar que, na passagem desses governos recentes, o Ministério de Desenvolvimento Agrário deixou de existir. E, com isso, deixou de existir também uma secretaria específica do direito das mulheres, onde houve, no tempo passado, também um programa de inclusão produtiva das mulheres. Quero lembrar que, nesse caminho dessa história que vínhamos construindo cotas para as mulheres, para atender ao seu direito, ao reconhecimento do seu papel ativo na produção de alimentos, também cotas que haviam no programa de aquisição de alimentos, por exemplo, no PA, deixaram de ser executadas, de serem reconhecidas. Aliás, o programa de aquisição de alimentos deixou de existir, passou a ser substituído mais recentemente no governo Bolsonaro pelo chamado Programa Alimenta Brasil. Mas esse programa, não só, ele desconstruiu as várias modalidades que existiam no programa Aquisição de Alimentos, e vejam que estou dando um destaque a este programa, porque ele chegou com suas várias modalidades nessas diferentes camadas, segmentos do campesinato. As mulheres participaram significativamente, por exemplo, na modalidade de compra com doação simultânea, porque permitiu que elas juntassem os alimentos que estavam no entorno da casa, nos quintais, e fosse comprado pela Companhia Nacional de Abastecimento, né, a CONAB, que atualmente também está em risco de processo de privatização, que tem deixado de fazer a execução desse importante programa, né, que, como eu disse, acaba de ser extinto, mas as mulheres tiveram aí um papel significativo com essa modalidade. Mas também a modalidade chamada de compra com pagamento de formação de estoque teve uma importância muito grande para o segmento do campesinato, do agroextrativismo, com a castanha do Pará, ou também
com os frutos e os produtos, né, oriundos e transformados a partir do babaçu, com as quebradeiras de coco, né, que tem um importante papel na economia do babaçu, que infelizmente vem sendo substituído progressivamente pela expansão da pecuária, também expansão da soja. Mas, por isso, estou realçando a importância desse programa, aquisição de alimentos, e o programa também de alimentação escolar. Importante, não apenas porque, no seu aperfeiçoamento em 2007, na Lei 11.947, garantiu no artigo 14 que pelo menos 30% dos alimentos sejam comprados pela agricultura familiar, principalmente pelos assentamentos de reforma agrária, povos indígenas, comunidades quilombolas, e vejam que eu acentuei bem o principalmente ou prioritariamente, porque atualmente no Congresso Nacional querem os parlamentares retirar essa palavra tão importante que significa uma atenção especial, significa ter uma maneira afirmativa do reconhecimento do papel desses segmentos, né? Mas também os parlamentares estão querendo intervir no próprio, naquela que é uma substância também dessa lei, que é a garantia que os alimentos locais façam parte do cardápio. Querem os parlamentares, em alguma medida, criar reserva de mercado para alguns produtos de laticínios, e isso significa afastar de um outro aspecto extremamente importante, que é esse do cardápio, que movimenta as economias locais e contribui para esfriar o planeta, porque quanto mais nós valorizarmos a produção da agricultura familiar e das mulheres, que tem um papel histórico extremamente importante, nós vamos desfavorecer essas economias locais e vamos continuar permitindo que alimentos circulem em grandes distâncias com o uso de combustível fóssil, né? Por isso que é importante todas as iniciativas que significam valorizar, assim como também no campo do consumo, valorizar os equipamentos de alimentação e da segurança alimentar, como as cozinhas comunitárias, como os restaurantes populares, mas que privilegiem a compra desta agricultura familiar e nas proximidades onde estão esses equipamentos. Então, essa mudança que houve na desestruturação, que aqui eu exemplifiquei com vários programas, sem contar que também houve uma substituição, na verdade foi extinto também o Bolsa Família e substituído aí pelo Auxílio Brasil, que tem uma duração até, com uma medida também eleitoreira, tem uma duração até o final do ano. E não nos esqueçamos que várias políticas no campo que favoreciam a produção, comercialização da agricultura familiar, dos povos indígenas, comunidades tradicionais, os orçamentos também foram substancialmente reduzidos. Então, nós temos não só a extinção de alguns programas, como redução drástica de recursos, como, por exemplo, já existiam antes para os produtos da sociobiodiversidade, né? Chamada PGPM-Bio, também quero me referir à redução do recurso para alimentação escolar, e isso num país que tem legislado com orçamento secreto. Então, nós temos uma total inversão neste momento. E quero sublinhar que o aumento da produção das commodities para exportação, elas não atendem à necessidade do mercado interno. É preciso entender que não só a fome se origina da falta de renda, que tem cada vez mais sido concentrada, mas tem um problema também no campo da produção, porque a produção diversificada, a valorização da nossa biodiversidade, da nossa sociobiodiversidade, se dá a partir do reconhecimento econômico da agricultura familiar e também, sobretudo, aí do papel das mulheres. Por isso que eu quero falar um pouco também sobre o papel histórico das mulheres. Há uma crítica muito importante feita por alguns estudiosos, a exemplo de um que se chamava Cal Polanyi, que chamou a atenção para um diálogo com uma visão mais plural da economia. Para o Polanyi, a economia não se reduz às transações comerciais. É preciso trabalhar com 3 princípios, é preciso ter atenção
para a prática de 3 princípios numa perspectiva não mercantil, que é o princípio da reciprocidade, da redistribuição e também da produção para uso próprio. Pois bem, as economistas feministas trouxeram para o debate estas questões, chamando atenção também para a ampliação do sentido do trabalho. O trabalho não pode ser reduzido ao trabalho remunerado. Há uma inter-relação entre trabalho produtivo, reprodutivo. Por isso que nós falamos que o movimento feminista trouxe à tona, nesse diálogo com esses princípios a que eu me referi, com a economia do cuidado e da sustentabilidade da vida. Esses são princípios fundamentais. E há hoje um instrumento na Articulação Nacional de Agroecologia, criado no diálogo do GT Mulheres, a partir de uma ideia de uma ONG, que é o CTA, Zona da Mata, há um mecanismo, que é a caderneta agroecológica, que é extremamente importante para reafirmar o sentido prático desses princípios a que me referi. Num estudo feito, do qual tive a honra de participar, junto com Rodica, com Vanessa Schotz, nós analisamos o significado da caderneta aplicada junto a 299 mulheres. E aí, identificamos 1.361 tipos de produtos que circulam nas várias regiões do país onde a caderneta foi aplicada. E desse total, 63%, ou seja, 850, referem-se aos alimentos. E aqui eu quero destacar que também nessa análise nossa, nós podemos ver o quanto há de riqueza na variedade dos sistemas agrícolas no país, e o quanto a percepção das mulheres sobre aquilo que deu origem às cadernetas, que era a percepção no entorno da casa, nos quintais, tem vários nomes no país, né? Também miscelânea, tudo isso significa aquilo que está no entorno da casa, mas revela a expressão, a maneira como as mulheres percebem esse entorno a partir dos lugares, do trabalho que elas realizam, e tem diferenças naqueles sistemas agrícolas com as terras tradicionalmente ocupadas, onde há um exercício permanente dos direitos, que a gente chama de direitos consuetudinários, dos direitos coletivos, na defesa dos bens comuns. Mas quero dizer que a defesa dos bens comuns pelas mulheres, ela está também relacionada aos usos sociais da nossa agrobiodiversidade. Aquilo que nós chamamos de bens comuns, que historicamente vem sendo construído pelas mulheres, depende de regras estabelecidas socialmente. E elas existem lá onde há conservação da agrobiodiversidade. Podemos observar que as casas de semente, os viveiros de mudas, a troca da semente nas festas se dá, sobretudo, pelo trabalho das mulheres. E também esse uso comum dos espaços nos sistemas agrícolas tradicionais tem um papel primordial das mulheres, quer seja lá onde estão as apanhadoras e apanhadores de flores, quer lá estejam lá na Amazônia, com as populações ribeirinhas, nos fundos de pasto, enfim, nesses sistemas tradicionais que também foram reconhecidos em 2007 pelo Decreto 6.040, e que precisa se transformar em lei. E vou já encerrando para realçar, então, que assegurar o direito das mulheres significa defender propostas agora nas eleições, pelo menos em relação a 3 eixos, vamos chamar assim, né? É preciso que haja um fortalecimento da capacidade produtiva na agricultura familiar, com cotas, com propostas afirmativas em relação ao papel das mulheres. É preciso que haja democratização do acesso à terra e a garantia de direitos territoriais, porque a questão agrária no Brasil, cada vez mais, precisa ser enfrentada nesse ponto de vista que articula a questão fundiária com a questão ambiental, com a conservação da biodiversidade. Por isso que, além de aperfeiçoar propostas que vinham sendo construídas no passado, é preciso dar um basta, é preciso revogar algumas medidas autoritárias que acabam estimulando a grilagem de terras, como há uma lei de 2017, a Lei 13.465, porque ela alterou os regimes jurídicos, né, relacionados à regularização fundiária, mas também rural, mas também
urbana e reforçou uma lógica de concentração de terra e de privatização de terra. Por isso que a defesa da reforma agrária e dos direitos territoriais não é uma pauta de ontem, é uma pauta de hoje para o amanhã. E é preciso que aí estejam contemplados os direitos das mulheres. Mas também é necessário assegurar o direito livre ao uso da biodiversidade, dos bens comuns. Por isso também é preciso revisitar e rever o nosso marco legal da biodiversidade, que acaba transformando em exceção aquilo que deve ser um direito constitutivo desses povos, porque atualmente os estudos também arqueológicos mostram o quanto as populações, em milhares de anos antes do tempo presente, domesticaram plantas e o quanto elas são importantes na diversidade dos nossos alimentos. Nós precisamos garantir que, no Brasil, o cultivo do arroz, do feijão, que são alimentos básicos, sejam protegidos e que haja um apoio de fomento para a agricultura familiar. Assim como também precisamos de valorizar a nossa biodiversidade nativa. São inúmeras plantas medicinais, alimentos, e muitas vezes são as mulheres que nos mostram que uma mesma planta é um alimento e é também uma planta medicinal. Portanto, é preciso reconhecer também o ofício das raizeiras, das mulheres que se dedicam, que tem vamos dizer assim, uma arquitetura da memória, né? Porque vão passando de geração em geração esses conhecimentos sobre a domesticação das plantas, sobre seus usos, né? Os usos alimentícios, os usos medicinais, a transformação dos alimentos. Por isso que é extremamente importante a defesa da biodiversidade e dos bens comuns. E, por último, quero dizer que este é um tempo de contribuirmos para aumentar a representação das mulheres, das agricultoras familiares, das mulheres dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, na representação no Congresso Nacional e também nos parlamentos, nos estados. A representação das mulheres nestes espaços tão importantes e definidores dos nossos caminhos, tem sido pífia, mínima, é preciso aumentar. É preciso fazer uma campanha para que as mulheres, os partidos compreendam, rompam com a sua visão machista, com a visão do patriarcado e incentivem a participação das mulheres. Este é um desafio que temos neste tempo em que nós precisamos nos posicionar com toda a firmeza contra o autoritarismo, na defesa radical da democracia, na defesa na nossa diversidade, no nosso país pluriétnico, na luta antirracista, porque ela vem junto da luta na defesa da agricultura familiar, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. A luta antimachista é preciso ser combinada em permanência com a luta antirracista e que tenhamos, portanto, políticas de igualdade racial e cotas de reconhecimento do papel das mulheres nas políticas destinadas ao campo, à floresta e às águas. Muito obrigada. Maria Fernanda Coelho, subsecretária de Programa do Consórcio Nordeste. Nós temos, no âmbito do consórcio, as câmaras temáticas, que são espaços de articulação dos gestores estaduais para compartilhamento de boas práticas, trabalhar o processo da inovação e, especialmente, pensar políticas públicas regionais. O Consórcio Nordeste, ele tem se caracterizado exatamente por esse amplo espaço de articulação dos gestores, pensando políticas públicas. Então, no âmbito da Câmara Temática da Agricultura Familiar, e até antes mesmo da Câmara Temática, porque as câmaras todas foram criadas em 2021, nós já tínhamos o Fórum dos Gestores e Gestoras da Agricultura Familiar do Nordeste. Então, 5 anos de debates, não é? Logo depois do golpe contra a presidenta Dilma, esses gestores perceberam a importância e a necessidade de se articular. Então, o acúmulo dessas discussões trouxe uma proposta de uma resolução para o Consórcio Nordeste, que foi o Programa de Alimentos Saudáveis, o PAS Nordeste.
que tem diversos eixos, né? Eixos onde trabalha a questão da comercialização dos produtos da agricultura familiar na região, o eixo do acesso à água como estruturante para que as famílias possam ter sua autonomia, a assistência técnica e extensão rural, né? Os povos e comunidades tradicionais sendo, vamos dizer assim, como um foco das políticas públicas, e um eixo transversal, que é o protagonismo das mulheres rurais do Nordeste. Então, com base nesse eixo, nós tivemos recentemente, inclusive, a primeira Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária, e lá fizemos um grande debate sobre o protagonismo das mulheres rurais. E, nesse sentido, alguns apontamentos são muito importantes para a nossa região. O primeiro, que nós temos uma ampla gama de agricultura familiar, né, dos estabelecimentos comerciais, estabelecimentos da agricultura familiar, 47% deles estão na região Nordeste. E acho que tem também um tema muito importante nesse momento, onde a gente tem esse debate sobre a questão da fome, né? Nós temos 33 milhões de pessoas que passam fome diariamente e 33 milhões de pessoas que não sabem o que vão comer, não é? Durante o dia. Então, para nós, o tema da produção de alimentos saudáveis, não é? Dessa produção na região, ele traz uma resposta objetiva caso tenhamos políticas públicas adequadas. Então, o que nós buscamos nesse momento foi exatamente, não é? E é o que tem trabalhado o Consórcio Nordeste por meio desse eixo do protagonismo, é buscar pensar as políticas públicas regionais, né, que possam empoderar e possam trazer elementos que tragam essa autonomia às mulheres rurais. Então, por exemplo, o tema do acesso a crédito, né, o crédito às cooperativas. Então, nossa expectativa é que para todas as cooperativas que venham acessar crédito, nós tenhamos um percentual mínimo de mulheres e jovens também, né, que possam acessar esse crédito. Outro tema também muito importante é, nós já temos inúmeras experiências exitosas na região, e isso para nós é muito importante. Porque, vejam, os governos do PT, não é? Principalmente os governos, especialmente, né, a criação do Programa de Alimentos, do PENAI, do Programa de Aquisição de Alimentos, você ter a CONAB como sendo um espaço onde você tinha a regulação ali do preço de alimentos, a gente está vendo agora a inflação de alimentos terrível, que tem tudo a ver com o desmantelamento da CONAB, não é? E essas políticas nossas, elas trouxeram uma outra perspectiva para as mulheres rurais, que é a perspectiva da sua autonomia, da sua inserção no mercado, né, da possibilidade de participação. E foi isso que a gente viu na FENAFES. A FENAFES trouxe mais de 270 organizações, sejam cooperativas ou associações de mulheres e de homens produtores, agricultoras e agricultores familiares ali da região. Né? Nós tivemos o artesanato, né? Toda a nossa biodiversidade, tudo estava ali contemplado naquela feira. Então, eu diria que a gente vive hoje um momento assim, muito importante. Né? A produção de alimentos saudáveis, ela dialoga com o século XXI, ela dialoga com essa necessidade que a gente tem da preservação dos nossos mananciais, da preservação do meio ambiente, da produção de um alimento com base agroecológica, um alimento saudável. Então, e tudo isso dialoga com esse momento, que é o momento eleitoral, né? Um momento onde nós tivemos inúmeras mulheres candidatas, né, pelo PT, pelas coligações que nós estamos apoiando, e a gente entende que essa é uma temática, que ela é uma temática estruturante para nosso país. Né? O tema da fome, o tema do impulsionamento a essa produção de alimentos, e principalmente ao empoderamento feminino, né, das mulheres rurais, né, a sua presença, a sua participação, né, nos diversos espaços de poder é fundamental. Tem até um dado que eu gostaria de finalizar trazendo ele, que eu acho que é muito importante, que pese o Brasil ter safras recordes, não é, de commodities, não é, da soja, do milho, a gente teve 30% do aumento da área agrícola, né, e 70% do uso de aumento no uso de agrotóxicos, a fome aumentou. Então, veja, não é a soja ou milho ou essa área agrícola, né, do agronegócio que vai responder o tema da fome, é exatamente a produção de alimentos saudáveis, a gente trabalhar com as agricultoras e os agricultores familiares, reconhecendo a região do semiárido como uma região de potência e que pode, sem dúvida, contribuir para essa reconstrução do Brasil que a gente espera. Obrigada.
Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação está falando sobre as mulheres do campo, das águas e da floresta. Não perca amanhã uma conversa com Isabel Cristina Lourenço, da Rede Ecovida. O tema é Mulheres Rurais e a Transição Agroecológica. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.